A gente vai ter que prosseguir a pauta porque a gente tem um convidado muito especial e eu quero passar com vocês por algumas das questões que dizem respeito à Alemanha e ao desenvolvimento das tensões no leste da Europa. A gente ainda vai passar mais adiante no programa por precisamente a situação do fronte na Ucrânia. Mas eu quero agora trazer a atenção de vocês para o seguinte. Vocês veem ao meu lado uma matéria do Frankfurt Allgemeine Zeitung, um jornal da cidade de Frankfurt, na Alemanha, por certo, é um dos principais jornais do país e traz uma informação que foi, em parte, pelo menos, confirmada por oficiais da Bundeswehr, das Forças Armadas da Alemanha. A matéria dá conta de que a Alemanha estaria preparando-se para um cenário essencialmente de Terceira Guerra Mundial, com planos mesmo para a circulação de centenas de milhares de tropas caso a Rússia invadisse um país da OTAN, caso houvesse um conflito direto. As Forças Armadas alemãs confirmam pelo menos a informação de que há uma mobilização logística para que empresas tomem medidas como estar precavidas para a própria geração de energia, para não depender, por exemplo, da geração estatal, da rede de distribuição estatal de eletricidade, para que tenham os próprios geradores. Ao revisar a matéria, há também uma apuração do New York Post que fala que documentos secretos revelados na quarta-feira mostram que Berlim começou planos para como poderia ajudar a circular até mesmo 800 mil tropas da OTAN, incluindo americanas, para dentro da Ucrânia, conforme a Rússia segue com uma retórica constantemente mais ameaçadora a respeito de armas nucleares. Seria um relatório de 1000 páginas, o New York Post relata, para preparar a Alemanha para a possibilidade de um cenário de Terceira Guerra Mundial. Também há uma sugestão de que Berlim estaria preparando uma forma de que 200 mil veículos militares passassem pelo território alemão, caso a Alemanha precisasse se converter em um hub logístico para o transporte de tropas. Tem muito para a gente desdobrar a respeito do assunto, é assunto que eu abordo agora com Pacheli Lupvu, ele que tem ampla experiência histórica com a Alemanha, faz... questão de turismo também, mas um especialista, um analista internacional de primeiro calibre, e a gente tem a honra de receber ele novamente aqui no canal para discutir o assunto. Então, vamos lá, Pacheli, você consegue me escutar? Sim, estou escutando perfeitamente bem. Como é que tá? Está me ouvindo também? Estou te ouvindo, perfeito. Então, a gente tem essa questão agora do Frankfurt Allgemeine Zeitung, aí você me corrige com a pronúncia, mas tentei fazer o meu melhor. Trazendo à tona a informação, pelo menos em parte confirmada pela Bundeswehr, de preparações para um conflito. Qual a sua reação ao receber essa informação e o que você tem em termos de informação sobre as preparações militares da Alemanha em tempos recentes, porque houve um aumento do investimento proporcional ao PIB quanto às Forças Armadas desde o início da guerra na Ucrânia, não é? Perfeitamente, né? A gente vê que esse papel, esses documentos que vazaram, né, mostram que é uma preparação clara da Alemanha para um caso de conflito de uma escalada muito grande, de dimensões muito grandes, tanto que são 800 mil homens passando pela Alemanha, 200 mil veículos não é pouca coisa, então é claro que é uma preparação muito grande. Né? É assim, muita gente fica de imediato assustada com esses documentos, né, com essa preparação militar, com esses planejamentos militares, mas a gente tem que destacar a questão de que um dos trabalhos dos militares é exatamente se preparar para se planejar para esse cenário. Né? Agora, claro, de acordo com o contexto no qual a gente está vivendo, a gente pode saber que um cenário desse se torna cada dia que passa mais possível, né? Infelizmente. Bom, se me permite dar uma contextualização histórica aqui para entender como que a Alemanha está se preparando para isso, como que isso repercute no país. Então, assim, não é muito novidade para mim de que os militares alemães estão tendo um planejamento nesse sentido, porque é o trabalho dos militares, mas é mais novidade para mim o fato disso estar repercutindo na Alemanha bastante agora. Né? Então, tem primeiro a questão do contexto, segundo também a questão de todo o histórico militar da Alemanha desde a Segunda Guerra. Né? Então, rapidamente, tentando resumir aqui, até 1945 acaba a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha perde, né, do regime, que eu gosto de evitar falar o nome, regime do bigodinho, eu chamo, né, para evitar problema em rede social, etc. Mas a Alemanha deixa de existir, de fato, como país, e só começa a voltar a ser um país em 1949, né, quando duas Alemanhas surgem, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, a capitalista e a comunista, e assim por diante. Já na década de 50, exatamente 10 anos depois do final da Segunda Guerra, a Alemanha Ocidental, principalmente, volta a ter permissão de ter o seu próprio exército. Só que naquele momento, um momento de Guerra Fria, né, diferentemente de agora, onde a Alemanha se prepara para ser um hub logístico para um eventual conflito em larga escala, principalmente com a Rússia,
naquele momento, a Alemanha era, na verdade, o principal ponto de contato entre esses dois mundos, o mundo comunista e o mundo capitalista, entre esses dois lados ideológicos. Então, naquele momento, quando a Alemanha tinha autorização para formar um novo exército chamado Bundeswehr, que é o nome que a gente lê na imprensa, né, hoje em dia, naquele momento, a Alemanha está se preparando para um conflito desse porte para ser o primeiro ponto de choque. Então, você tem um exército relativamente enxuto na Alemanha durante as décadas da Guerra Fria, mas muito moderno. Só que depois que tem a queda do Muro de Berlim em 89, a reunificação do país em 1990, a queda da União Soviética em 91, nesse contexto surge a mentalidade do povo alemão de que é um tempo de paz duradoura, né? Esses momentos de tensão não vão acontecer mais. E, a partir desse momento, o Estado alemão, exatamente para tentar diminuir a desigualdade entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, esses dois países que tinham sido reunificados em 1990, o Estado passa a investir muito mais em benefícios sociais, no estado de bem-estar social. Então, a questão militar, a defesa na Alemanha, acaba sendo relegada a um verdadeiro segundo plano, né? Deixa de ganhar tanta relevância. E aí, para resumir muito a história, em 2011 a gente teve uma grande virada, né, na preparação, no grau de prontidão das tropas alemãs, que foi quando a Alemanha suspendeu o serviço militar obrigatório, que já não era lá exatamente essas coisas. Suspender de que maneira? Como é que era antigamente? Antigamente, um jovem adulto, um jovem de 18 anos, do sexo masculino, ele tinha que servir obrigatoriamente por 9 meses no serviço militar obrigatório, ou ele poderia trocar esses 9 meses por um tempo um pouco maior, 10 meses, no serviço voluntário, no hospital, no asilo, assim por diante. Isso foi suspenso em 2011, né, exatamente dentro dessa mentalidade de grande paz, de uma paz duradoura na Europa, assim por diante. Só que 3 anos depois a gente tem a invasão da Rússia na Crimeia e alguns anos depois a gente tem, né, 2022, a invasão da Rússia geral na Ucrânia, como a gente está vendo agora. Então os alemães começam a ver que esse tema tem que ser tratado com mais seriedade, tanto que um detalhe que acho que vale a pena mencionar, né, antes do atual ministro da Defesa alemão, um senhor chamado Boris Pistorius, eu vou falar dele daqui a pouco, se você me permitir, a gente teve 3 ministras da Defesa, e aí eu não estou menosprezando pelo fato de serem mulheres no cargo de ministra da Defesa. São pessoas que não tinham nenhum background na área de defesa, né? São pessoas que, depois que passaram por esse cargo, nunca mais entraram na vida política, exatamente porque não fizeram um bom trabalho, se envolveram em escândalos e assim por diante, né? E agora, finalmente, a gente tem um senhor, como o caso do Boris Pistorius, que, diga-se de passagem, aí, que eu acho muito relevante para voltar para essa pauta, né, da preparação da Alemanha para a guerra, para essa mudança de mentalidade que a gente tem visto no país. O Boris Pistorius, hoje em dia, ele foi colocado por Olaf Scholz, o chanceler que já praticamente caiu na Alemanha, né, ele foi colocado como ministro da Defesa, e apesar dele também não ter um background, ele está fazendo um trabalho realmente muito bem visto pela população. E ele, o atual ministro da Defesa alemão, eu convém mencionar aqui, ele é tido como o político mais popular da Alemanha atualmente. Curiosamente, ele é do mesmo partido do Olaf Scholz, do SPD, do Partido Social Democrata, na centro-esquerda alemã, e por mais que ele seja o cara mais querido político, mais bem visto da Alemanha, ele acabou, faz pouco tempo, acho que a imprensa internacional, somente a imprensa alemã começou a noticiar isso, faz 1 hora mais ou menos, ele acabou de dizer que ele não vai se candidatar para ser chanceler pelo partido dele, pelo SPD, porque o candidato natural é o Olaf Scholz, né? Então você tem, de certa forma, até um motim dentro do próprio partido, dentro do SPD, para que Scholz não se candidate, apesar de ser o candidato natural por ele ser o atual chanceler, e sim o Pistorius, porque o Boris Pistorius ele teria uma chance muito maior de elevar os pontos percentuais de voto do partido, né, em relação a Scholz. Então, assim, você tem uma disparidade muito grande da preferência dos alemães pelo ministro da Defesa, que é visto como um cara prático, né, um cara muito pragmático, direto ao ponto, sem papas na língua, fala realmente o que a Alemanha está precisando nesse momento, o que abre a margem para algo muito interessante, que é pela primeira vez, talvez, desde a Segunda Guerra, os alemães abraçando uma figura de uma liderança mais firme, né, uma figura masculina mais firme, direto ao ponto, mais carismática, inclusive, como é o caso do Pistorius, exatamente por conta desse trauma histórico, a gente pode dizer, né, que eles tiveram nesse passado recente. Patielli, eu queria passar com você também pela questão de um eventual novo governo Trump. Houve, claro, uma declaração de Trump anteriormente de que se os países não dessem a devida contribuição para a OTAN, ele encorajaria Putin a fazer o que diabos quisesse, sinalizando um possível conflito
OTAN ou Europa-Rússia em maior escala. Agora, isso é precisamente um cenário para o qual a Alemanha agora se prepara, claro, no contexto de estar na OTAN, mas a gente também viu um aumento das contribuições militares percentuais ao PIB em massa dentro da OTAN, não só na Alemanha, que passou dos 2%, que é a diretriz recomendada, não é, pela OTAN. O que eu quero condensar, o que eu quero que você nos responda é: você vê, num cenário com Trump no poder, uma possibilidade maior ou menor desse conflito e, pelo que foi sinalizado até agora, a Alemanha acaba tendo realmente um papel fundamental nesse desenvolvimento bélico, na eventual preparação para um conflito? O que a gente viu nos documentos é que, nesse caso, a Alemanha se via como um hub logístico para a distribuição de tropas, estando, claro, na posição central da Europa. Então, existe, de certa forma, um acordo não escrito dentro da Europa de que a predominância militar deveria estar com a França, tanto que a França é uma potência nuclear, e a predominância econômica estaria na Alemanha. Então, a Alemanha ela serviria muito mais como hub logístico, como você perfeitamente mencionou, do que como uma grande potência militar, né, com milhões de soldados e milhares de equipamentos bélicos. Esse não é muito o sentido da coisa, e sim o aporte econômico, digamos assim, e o aporte logístico. Isso não tenha dúvidas. Né? Quanto à questão de Trump, olha só, é difícil julgar hoje, agora ainda, né? Claro, Trump nem assumiu, mas grandes mudanças já aconteceram desde que ele foi eleito, foi considerado presidente eleito nos Estados Unidos. Existe uma certa esperança por alguns analistas lá na Europa, na Áustria, na Alemanha, etc., essa mídia que eu acompanho mais de perto, né, dizendo que, como Trump ele tem a prioridade em simplesmente fazer um acordo de paz, mesmo que, ao que tudo indica, seja mais desfavorável para a Ucrânia, a tendência é que Trump, a probabilidade de acontecer um tratado de paz, mesmo que desfavorável para a Ucrânia, seria maior do que com uma Kamala Harris no poder, por exemplo. Né? Essa é a perspectiva que se tem. Tá? E outra coisa interessante, com Trump ameaçando, e sendo crível essa ameaça dele, de que ele retiraria boa parte do seu apoio à OTAN, coisa que, né, a gente sabe que a saída da OTAN é muito improvável que aconteça, mas sendo crível essa ameaça de que ele vai tirar ou diminuir o apoio que ele vai dar à OTAN, os países europeus, como já sinalizaram, eles vão ter que tomar as rédeas do próprio destino, tomar as rédeas da própria defesa, de modo que a Europa ficaria militarmente mais forte e, de certa forma, seria uma questão dissuasora em relação à Rússia. Então, a Rússia tem muito mais medo de se meter com a Europa mais forte do que com a Europa mais fraca. Esse é o ponto. Bom, Pacelli, muito obrigado. A gente segue acompanhando os desenvolvimentos. A gente já viu, então, Pacelli Luckwo. Para quem está chegando agora, a gente estava repercutindo a notícia que vem do Frankfurter Allgemeine Zeitung, um dos principais jornais da Alemanha, que, com informações confirmadas pela Bundeswehr, pelas Forças Armadas da Alemanha, detalhava um plano de aumento da preparação logística da Alemanha para a possibilidade mesmo de um conflito entre OTAN e Rússia, envolvendo centenas de milhares de tropas da OTAN e centenas de milhares de veículos transitando pelo país. Parte das informações, pelo menos, foi confirmada pelas Forças Armadas da Alemanha, incluindo a preparação de empresas para um caso de conflito. A gente tem, então, aí a fonte ao nosso lado, a matéria original em alemão, e eu te agradeço imensamente pela participação. Muito obrigado, Pacelli. Obrigado pelo convite, estou sempre à disposição.